Fala galera, aqui quem fala é Juan de Lima e tá começando mais um boletim de notícias aqui no canal do Pedrosa. Então, roda a vinheta! Muito boa tarde, quase fim de tarde para início de noite, torcedor vascaíno. Hoje, nesse dia 30 de agosto, vamos atualizar você com todas as notícias do Vasco. Hoje, que teve o julgamento de São Januário, a gente vai trazer a decisão que permanece com São Januário ainda interditado, um absurdo. O Pedrosa vai comentar sobre isso aqui no vídeo, trazer todos os detalhes sobre isso, sobre essa atualização. Vamos trazer também informação sobre São Januário, que é super importante, relacionada à reforma do estádio, que está aí em trâmites relacionados com prefeitura, enfim, muita coisa. A gente vai trazer todas as atualizações sobre isso. E por isso peço a você para deixar o like aqui no vídeo, desde já, aperta aqui no botão do gostei e se inscreva aqui no canal do Pedrosa, beleza? Antes de começar aqui o vídeo, antes de começar as informações, Pedrosa comentar sobre essa decisão da Justiça do Rio de Janeiro. Antes de começar aqui a dar as informações de fato, a gente tem um recado para você, torcedor vascaíno, você que assiste aqui o canal do Pedrosa, uma promoção exclusiva para você que assiste o canal do Pedrosa e gosta de se vestir bem. Então o Pedrosa vai falar tudo aqui para você. A Simples Reserva é a nova parceira do canal do Pedrosa e ela tem um conceito que o nome já traduz. Simples. É roupa de qualidade sem preço astronômico. Para mim, a ideia de estar bem vestido também é saber ser simples, onde quer que você esteja. Seja no trabalho, no lazer, com frio ou calor, é o que faz parte do seu dia a dia. E apontando a câmera do seu celular para esse QR Code aqui na tela ou clicando no link da descrição, você pode usar o cupom PEDROSA10 e ganhar 10% de desconto na Simples Reserva. Seja para homens, mulheres ou crianças. Ficou fácil estar bem vestido e num preço bom também. Quer saber mais? Clica lá, vem comigo, tamo junto. É isso, torcedor. Primeira parceria aqui do canal do Pedrosa, como já dito, com a Reserva. O QR Code tá na tela, aproveita aí, coloca lá o link, também tem link na descrição para você fazer sua compra com desconto do Pedrosa 10. E agora, vamos para as informações. Bem, agora para começar o vídeo, obviamente a gente vai trazer sobre a notícia mais triste do dia, que é que a Justiça, infelizmente, manteve a proibição de público em São Januário, estádio do nosso Cruz Maltino. O Vasco já estava há 69 dias sem poder ter torcedores, com portões fechados. Havia acontecido essa decisão depois da confusão que aconteceu entre Vasco e Goiás, em que teve a punição no STJD de 4 jogos sem torcida. No entanto, essa decisão já foi cumprida. Diante disso, acabou que teve uma decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, em que havia proibido que São Januário tivesse público e o estádio permanecesse com portões fechados, com decisões extremamente elitistas e racistas, falando sobre o Vasco ficar ter ao redor do seu estádio uma favela, ter tiros, coisas desse tipo, dizer que torcedor bebe em São Januário, enfim, todo um completo absurdo. A gente vai também trazer mais detalhes sobre isso. Houveram 2 votos, ainda teve também conversa, o Vasco mantém conversa em andamento com o Ministério Público do Rio de Janeiro para ver se consegue o termo de ajustamento de conduta. Para que isso aconteça também, o processo pode inclusive se extinguir. E acaba que os desembargadores que voltaram, a Renata Cota e o desembargador Carlos Santos de Oliveira, voltaram contra essa liberação, sob o argumento de que ainda deve haver uma perícia para liberar o estádio de São Januário e a decisão liminar deve se manter enquanto não houver comprovada a segurança do local. A desembargadora Andréa Pacha voltou dissonante ao julgamento e defendeu que o estádio fosse liberado para receber público. Então foi ela quem votou a favor e alegou que o clube não tem poder de polícia. E isso faz total sentido, porque segundo o Vasco, e dá para ver de acordo com o que aconteceu, o Vasco tomou todas as medidas possíveis que já estão pré-estabelecidas dentro da medida de conduta de como se deve acontecer no estádio. E a segurança não aconteceu, de fato, devido à polícia, não houve segurança suficiente. E citou apedrejamento do ônibus do Botafogo às vésperas do que aconteceu recentemente, lá no aeroporto que aconteceu isso. E o aeroporto não pode ser fechado por conta disso também. Isso é um exemplo.
Porque acontece isso dentro e fora dos estádios de futebol, isso não tem tanto a ver. É uma questão muito mais de polícia do que relacionado ao local, do que relacionado a São Januário. E ela ainda afirmou, com um voto muito bom inclusive, a torcida organizada do Vasco não tem a ver com segurança do estádio. O lugar de criminoso é na cadeia. E ela afirmou de forma muito certa isso. Já os desembargadores que foram contra a torcida, a permanência da torcida, um deles inclusive chegou a citar a Cracolândia como comparação. Disse ele, o Fernando Foch, disse que ele, quem presidia inclusive a sessão, iniciou o julgamento com a reflexão sobre o que emociona ou não, e citando o número de moradores do Rio de Janeiro e em São Paulo, e citou, abre aspas, a escória humana, fecha aspas, na, abre aspas, Cracolândia, fecha aspas, e disse que nada disso nos emociona, mas o futebol nos emociona. Então, é uma decisão completamente elitista. Mais uma vez, o que acontece é um absurdo em São Januário, tudo isso que está acontecendo. E Pedrosa também vai participar aqui para comentar a importância dele, né? Ele que é um comentarista muito importante, um jornalista muito importante para o torcedor do Vasco. E ele vai trazer um depoimento para você com exclusividade aqui no canal do Pedrosa. Olha, Juan, é com muita tristeza e perplexidade que eu gravo esse vídeo aqui. Para a gente fazer um resumo rápido, eu atrelo isso a um projeto de extinção, nas entrelinhas de um clube que sempre levantou bandeiras, sempre lutou contra o preconceito, sempre brigou pelas causas sociais. O Vasco não pode e tem que brigar na justiça para poder jogar no estádio em que ele foi o primeiro campeão e que é um bem público, que hoje é o Maracanã. E toda vez que o Vasco tenta jogar no Maracanã, mesmo tendo todo o direito para isso, o Vasco tem que brigar na justiça para que isso aconteça. Agora o Vasco tem que brigar na justiça também para poder ter torcedores que, inclusive, construíram sua própria casa dentro de São Januário. O Vasco tem que brigar não só pelo próprio Vasco, mas brigar também pelas comunidades que cercam o produto cultural que todo dia de jogo acontece dentro de São Januário e fora dele também. Pessoas que são atingidas pelo comércio, que não vem acontecendo por conta dos jogos que já estão aí, vai completar, no caso, 70 dias sem jogos em São Januário. As pessoas da comunidade do Tuiuti, da Barreira do Vasco, que muitas vezes se sustentam para comer mesmo, e é isso que as pessoas da justiça, ou até mesmo as pessoas que estão encarando todo esse movimento do Vasco como vitimismo, não conseguem entender. Não é vitimismo, é questão de sobrevivência. Inclusive, Juan, já passou da esfera do futebol, já passou do campo bola. O que tem acontecido com o Vasco, e aí é muito complicado a gente usar essa palavra, mas parece uma perseguição. Parece, como eu disse, um projeto de extinção de um clube que há 100 anos luta contra esses preconceitos, luta contra todas as resistências que colocam para que o Vasco da Gama exista. É difícil entender por essa decisão, por quê? O que aconteceu na partida entre Vasco e Goiás foi cumprido. O Vasco da Gama ficou 30 dias, segundo o STJD, que inclusive até julgou o caso novamente, aumentou apenas a multa financeira. O Vasco desportivamente, digamos assim, cumpriu sua pena. Foi punido e cumpriu o que aconteceu, assim como o Santos também na Vila Belmiro. E o Vasco da Gama vai estar novamente sendo imposto pelo Ministério Público para tomar várias decisões que, inclusive, mesmo sendo um absurdo, já vem tomando, como a catraca biométrica. Eu acho muito positivo a catraca. Eu acho que sim, isso vai ajudar bastante a identificação dos torcedores, mas não com os argumentos que vêm sendo utilizados. Até porque Maracanã, o Nilton Santos, tem problemas também. Aliás, falar sobre futebol e violência, a gente viu muito bem o que aconteceu agora no Galeão, onde o ônibus do Botafogo foi atacado por torcedores do Fluminense. E a gente poderia ficar aqui, como eu disse, o vídeo inteiro falando sobre casos de violência. Uma menina de 23 anos morreu no Allianz Parque, vítima de uma garrafada, num local que é o entorno do Allianz Parque, uma arena. O Maracanã, confusão o tempo inteiro. No Morumbi, ônibus sendo atacado com pedras. Então, assim, é sobre a violência, é sobre tentar conter essa violência, ou é sobre o Vasco da Gama? Infelizmente, a sensação que eu tenho, vendo tudo que vem acontecendo, é de um capítulo sombrio na história do futebol brasileiro e que não só na história do futebol brasileiro, mas na sociedade brasileira. Porque, como eu disse, na minha visão, isso já ultrapassou a esfera. Isso não é mais sobre o futebol. O Vasco da Gama tem sido prejudicado esportivamente e também como clube social,
como instituição, com as pessoas que, como eu disse, muitas vezes sobrevivem do que produz culturalmente o Vasco da Gama, e isso, obviamente, acaba sendo revertido na questão comercial, na questão da sobrevivência, de comer, de viver. Então, eu recebo mais uma vez essa decisão com perplexidade. Eu acho que é um completo absurdo. O Vasco tem que tomar todas as medidas necessárias para poder reverter esse absurdo, para poder acabar com esse absurdo. E digo isso porque eu acredito que não deveria ser uma revolta só do vascaíno, não deveria ser só uma revolta do Vasco como clube, deveria ser uma revolta de todos. O campeonato não está sendo disputado mais com a igualdade que deveria acontecer. Porque se acontece o caso igual lá na Vila Belmiro, no Santos, e o Santos já está podendo jogar na Vila Belmiro, por que o Vasco, depois de mais de 100 anos de luta, no caso, São Januário foi criado em 1927, então são mais de 90 anos de luta, mas a luta do Vasco contra o preconceito, ela já vem há mais de um século, por que só o Vasco tem que ser prejudicado? Por que São Januário, que já recebeu mais de 1.000, 2.000, 3.000 jogos, só agora que a justiça resolveu determinar que as ruas são estreitas, que as pessoas se embriagam ao redor de São Januário, que é um absurdo, ou como disse o promotor Rodrigo Terra em entrevista ao Globoesporte.com, que São Januário é o pior de todos. Por que isso? Por que esse tipo de coisa tem acontecido? Então assim, Juan, é lamentável, mas ao mesmo tempo digo para essas pessoas que estão tentando, ou pelo menos estão corroborando com esse projeto de extinção do Vasco da Gama. O Vasco não vai acabar, cara. E eu falo isso aqui não só como um vascaíno, mas principalmente como um jornalista. É só você pegar na história. O Vasco e a Resistência, eles andam lado a lado. E por mais que as pessoas tentem destruir isso, mesmo depois de 100 anos dessas lutas, a ideia do que é o Vasco, ela nunca vai acabar. Então fica aqui meu recado, fica aqui meu repúdio aos absurdos que vem acontecendo com o Vasco da Gama, que além de ser prejudicado na esfera esportiva, só nesse Campeonato Brasileiro foram 4 erros, inclusive o último, absurdo e chancelado pela CBF, tem sido prejudicado também fora da esfera esportiva, com os seus moradores das comunidades e também, mais uma vez, bloqueando o acesso dos torcedores que construíram a própria casa. Um absurdo, sem tamanho. Mas o Vasco vai resistir, como sempre. Bem, é isso, situação extremamente complicada do que acontece em São Januário. A gente tem esses problemas que acontecem. Então é isso, uma decisão muito ruim para todo mundo, para o Vasco, para a justiça demonstra muito que ela é, a justiça bastante elitista aqui no Rio de Janeiro, no Brasil como um todo, né? Todas essas instâncias, elas são bastante elitistas, são as pessoas que já são bastante ricas, enfim, e tomam decisões esdrúxulas. Aqui no Rio de Janeiro. Essas são, né, as instituições brasileiras nesse momento. Bem, uma outra informação que Pedrosa trouxe, inclusive em seu Twitter, por isso é tão importante que você siga a gente aqui nas nossas redes sociais, é que o Vasco está encaminhando o empréstimo de Galarza junto ao Talleres de Córdoba, lá da Argentina. O Vasco encaminhou a saída do meia Matias Galarza, de 21 anos, e deixa aí o Vasco por um empréstimo com opção de compra para o clube argentino. Galarza chegou ao Vasco em 2020 para a categoria de base. No ano seguinte foi adquirido em definitivo junto ao Olímpia do Paraguai por cerca de $500 mil. E ele, que foi mais ou menos na época 2,5 milhões de reais, e estendeu seu vínculo com o Carioca até o final de 2025. Em 2021, o volante viveu sua melhor temporada no Rio com 36 jogos, 3 gols e 3 assistências com a camisa vascaína. Depois de passar um 2022 aí emprestado junto ao Curitiba, Galarza voltou ao Vasco este ano e ganhou oportunidades com o técnico Maurício Barbieri. Com Ramon Dias, ele acabou que perdeu espaço e só atuou apenas uma partida com o treinador argentino. Em 2023, foram 17 jogos pelo clube e 2 gols marcados. Bem, outra informação é sobre a reforma de São Januário, que foi trazida em primeira mão pelo jornalista Fábio Azevedo e confirmada por mim aqui no canal do Pedrosa, é que sobre o potencial construtivo de São Januário, que é um processo que, para acontecer, para explicar aqui para você, torcedor vascaíno, é que São Januário, ele é um estádio que o Vasco quer reformar e, para isso, a prefeitura trata como um potencial construtivo. Como assim? A prefeitura, no caso, nesse caso específico, ela vai ter que
vender um terreno que ela tenha, que seja de propriedade dela em alguma área do Rio de Janeiro, para que ela venda esse terreno para iniciativa privada e, consequentemente, esse dinheiro da venda vá para São Januário. Por quê? Porque ela acredita que a reforma de São Januário facilite esse processo, facilite uma questão de arrecadação, de crescimento da região, de melhoria para a comunidade ao redor do estado e, obviamente, para o estado do Rio de Janeiro. Então, isso poderia movimentar a economia, ter mais gente em São Januário, enfim, todo mundo sabe esses poréns. Então, consequentemente, ela está tentando, já encontrou um terreno que se localiza ali próximo à Barra da Tijuca, é um terreno muito grande, mais ou menos do tamanho de São Januário de fato, e que, consequentemente, irá ser vendido por mais ou menos aí cerca de 470 milhões, segundo informações de Fábio Azevedo. Ele também trouxe quais seriam essas empresas que estariam interessadas nesse terreno, o Vasco que viabilizou essa tomada de decisão, enfim. E aí tem a Rede DOR, para quem é aqui do Rio de Janeiro vai conhecer, que é uma rede de hospitais, enfim, que ele tem vários hospitais em vários bairros do Rio de Janeiro. Também tem aí uma outra empresa, uma construtora, e pelo que eu soube também, tem uma empresa também que está interessada, que quer fazer um shopping. Então tem várias empresas interessadas e falta apenas a aprovação ir para a Câmara de Vereadores. E aí passa muito pelo prefeito Eduardo Paes, e aí já está chegando em período de campanha, então provavelmente deve unir a isso. O prefeito Eduardo Paes, que deve se candidatar à reeleição para prefeito da cidade do Rio de Janeiro, então provavelmente deve acontecer isso e ele entregar isso para a Câmara de Vereadores, que deve abrir votação em breve. Se espera que isso seja resolvido até o final do ano, para que o Vasco consiga ter um aluguel muito mais alto em relação ao que significa para São Januário hoje, que é cerca de R$1 milhão por ano. Então o Vasco poderia ter um aluguel mais alto e, a partir disso, inclusive, o clube associativo poder arrecadar muito mais dinheiro junto com o Vasco SAF. Então é isso, torcedor vascaíno, um dia triste, a gente vai sempre seguir na luta aqui para São Januário. Você também proteste nas redes sociais, se você puder em locais físicos. Vamos ver como é que vai ser essa questão daqui para frente, se torcedores organizados também vão protestar. Um absurdo tudo isso que está acontecendo em São Januário, e peço aqui a você para deixar o like se não deixou aqui no vídeo, se inscreve aqui no canal também e ativa o sininho das notificações, beleza? Tamo junto, uma boa noite para você, valeu e tchau!